Bom dia, querida. Bom dia, meu amado. Tudo bem? Tudo bem assim, né? Tudo É, indo? Depois desse baque todo, né? Nós todos acordamos um pouquinho mais tristes hoje. Igual eu estava falando, eu tenho certeza que ele ia querer que essa live fosse realizada, né? Para a gente continuar levantando as bandeiras da saúde, as bandeiras que não mudam, né? Essas bandeiras, elas são as mesmas. E que a própria ciência mostra isso para a gente, os estudos mostram, né? Então, vamos lá, vamos tocar a nossa vida e quero saber um pouquinho da sua história de vida, sua formação. Eu esperei muito por essa live, eu já participei de grupo de WhatsApp seu há muito tempo atrás, viu? O Admiro seu Fábio lembra mais do que eu. sim, admiro Ele muito falou tempo. assim, ele não é aquele do papo de reto? Eu falei assim, é. Ele já fez grupo com a gente. Eu falei assim, ai, é mesmo. É que eu sou uma pessoa assim, meia voada. É, Mas foi já, mesmo. Eu já fui lembro de você lá e tal. Foi ótimo ter você presente, maravilhoso. Me apresentar, né? Bora lá, é porque se deixar eu fico falando. não, Gente, tranquilo. eu tô tentando processar a vida, então calma que as coisas vão fluir hoje. Eu sou nutricionista há mais de 15 anos, mais ou menos. E quando eu estava em formação, eu era atleta. Eu era atleta, competia. Foi quando eu entrei na área da nutrição, eu já estava competindo. Foi porque eu estava competindo que eu comecei a fazer nutrição. E aí, quando eu me formei, eu já comecei em seguida a fazer a especialização em nutrição esportiva. E depois de um tempo, eu caí na low carb. Primeiro na paleolítica, naquela época se falava pouco de low carb, falava mais de paleolítica, de comida de verdade e tal. Aí low carb, aí cetogênica, e aí recentemente a gente começou a ouvir falar muito da carnívora. Enfim, mas assim, a gente veio estudando todas essas estratégias fora da faculdade, né? Todos nós, você, eu, e acho que meu histórico, assim, como nutricionista, mais ou menos, resumindo bastante, é isso. Fui atleta durante 7 anos na área do culturismo, competi no body fitness, e depois que eu saí do físico, eu treinei por 21 anos de musculação, durante 21 anos, 7 antes da competição, 7 competindo e 7 pós-competição. E depois saí e fui direto para o CrossFit, onde eu já entrei e, assim, pouco depois eu já entrei, comecei a competir. Porque no CrossFit você consegue competir quando você ainda está iniciando, porque tem categoria que você se encaixa, sabe? O pessoal que é novato, chamado de scale. Então você acaba assim, conseguindo competir mesmo num nível mais baixo, de iniciante. E aí competi várias vezes no CrossFit, estava indo lindamente, até a pandemia chegar. E o que você está fazendo aí do outro lado do mundo, mulher? O que você me conta? Então, eu vim para cá para trabalhar na minha área, porque assim, eu sempre quis morar fora do país. E só que assim, estava já avaliando todo paciente que eu atendia online, e eu já ficava assim, onde você mora? O que você faz? Não sei o quê, como é que é aí? Sabe? Ficava perguntando, que eu queria entender mais de alguns países e saber as possibilidades. E eu não via luz no fim do túnel. Para mim, como nutricionista, para eu trabalhar, né, na minha área realmente, chegando assim no outro país. Aí eu falei, meu Deus. Aí uma amiga, não sei o quê, estou morando não sei aonde, tal, você não quer vir? Estou montando uma academia. Eu falei, opa, vou, com certeza. E aí viemos. Meu marido veio primeiro, Fábio veio primeiro, e logo depois veio eu e Pedro, porque eu tinha que esperar o Pedro terminar o ano letivo
Aí a gente veio para cá. E tô aqui, logo depois que eu cheguei, que começou a pandemia. Chegou um mês e pouco depois, aqui começou até primeiro do que aí no Brasil. Porque no Brasil eles não estavam meio acreditando, não sei o quê, que engraçado, o que está acontecendo lá não sei aonde, né? Ninguém levava a sério. E aí, de repente, acabou acontecendo de chegar no Brasil. Mas aqui começou o lockdown antes, começou tudo antes. E aí eu estou aqui desde então, 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e alguma coisa assim. Certo. É Dubai, né? Dubai que você tá? Não, é perto de Dubai, é Bahrein. Dubai Bahrein. é pertinho, fica como Vitória, eu morava em Vitória, né? Vitória, São Paulo, a distância do Bahrein para Dubai. Entendi. Tempo de... E a diferença cultural, o que você está sentindo aí? O pessoal aí é receptivo, é mais fechado? Aconteceu recentemente com um colega, né, que foi no Egito e acabou dando aquele PT todo por uma questão de tradições mesmo, né? A mulher nesses países é um pouquinho mais fechada as coisas para as mulheres. Como é que você está sentindo isso para você aí? Então, eu senti no começo eu senti uma diferença muito grande, assim, fiquei meio impressionada, porque falava assim, as mulheres andam de burca e tal, mas eu não imaginava que eram tantas. Eu achava que você tinha assim, algumas, mas é muito raio de mulher com aquela roupinha preta. A gente acaba acostumando, porque a gente acaba, né, ficando comum. Quando você vê muito de uma coisa, ela acaba se tornando normal para nós. Mas me chocou um pouco. E porque, assim, não só as mulheres, tem os homens também que vestem aquela roupa branca, tem uns que só o vestido, igual as mulheres também, tem outros que põem aquela negócio na cabeça, os homens, né? É tipo um xadrezinho branco com vermelho, que eles põem. Tem uma forma de enrolar aquilo aqui para trás, a forma que eles posicionam tem a ver com qual parte da religião, porque eles são divididos aqui, tem os xias e os sunitas. E qual deles eles são, e, e as mulheres com aquelas burcas, elas põem, às vezes só a Sheila, que é aquela parte que enrola aqui, às vezes só o olhinho de fora. Então, assim, eu achava que elas eram obrigadas pelos maridos a usarem essas coisas. Mas não, elas que usam. Eu perguntei a alguns árabes, a gente, né, acabou conhecendo outras pessoas aqui, apesar de eu estar muito dentro de casa por causa de lockdown. Eu tive pouco contato, mas meu marido tem mais porque ele trabalha numa empresa para árabes, né? E elas usam porque querem, não é porque os maridos exigem. Então, assim, eles têm uma religião muito forte aqui. A parte de eles não se abraçam, as mulheres não podem, os homens não podem tocar em outras mulheres. Eles não. Então, assim, para você chegar e conversar com a mulher, é mais difícil. Eles não olham para você, eles não falam com você, eles falam com o marido, sabe? Dão a mão para o marido, dão um beijo no rosto um do outro, mas eles não tocam nas mulheres. Então, para aquela brincadeira que esse, né, colega seu, porque ele é médico, né? Por isso que eu estou falando assim, mas, né, fez, para eles é um impacto muito maior. Mas, né, sabendo da história mais a fundo, a gente sabe que não foi por causa da cultura, foi, né, o pessoal do Brasil que incentivou o pessoal daqui, né, do Egito, fazer com que eles entrassem nesse alvoroço aí em relação a isso. Mas ele ia passar batido, a mulher não estava sabendo e tal, ou soube e fez de sonso para assim, ser agradável, porque ela falou que ela entendia português, né? Para ser agradável, porque ele era um cliente, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com pessoas, em atendimento ao público, a gente precisa ser agradável e, né,
dar certa razão para o cliente, e, né, essas coisas assim. Então, foi... Vamos para assuntos mais legais, Vamos. então. A gente programou para falar. E você tem um curso, você falou que deu uma aula uma vez, que se fosse para dar aula aqui, ia ser 4 horas de aula, vamos dizer, né? Eu tenho interesse nessa aula, mas... Até separei aqui para não me perder. E colocou alguns itens importantes nessa aula para a gente, né? Então vamos lá, Andréia. Carboidratos são essenciais? Então, assim, em termos nutricionais, a gente tem o que o ser humano precisa ingerir para ele viver, né? Para ele manter-se vivo. A gente está no planeta, a gente vem ao planeta para a gente, né, sobreviver. A intenção é sobreviver e procriar. E aí, até pelo menos até a fase reprodutiva, né? E aí, o que acontece? A gente, para manter esse corpo vivo e funcionando perfeitamente, a gente produz várias substâncias, a gente produz aminoácidos, a gente produz várias substâncias no nosso corpo, proteínas e tal. Mas algumas coisas a gente tem que buscar no meio, no ambiente e ingerir, que são aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais. Ponto. Ponto. Por quê? Porque glicose, que é fonte de carboidrato, né, é extraído do carboidrato, porque todo carboidrato que a gente ingere, a gente não absorve carboidrato, a gente absorve glicose, frutose, né, a gente absorve os açúcares, que são as partes menores dos carboidratos. Então, quando a gente não precisa desse nutriente porque a gente produz. O fígado está ali todo dia produzindo glicose suficiente para manter cérebro nutrido, as células que usam somente glicose como fonte de energia e ainda vai fazer as manutenções que precisa fazer, as reações que o corpo precisa fazer. E dá conta de usar outros combustíveis quando a entrada de glicose está baixa. Então, não é essencial. É algo que podemos comer, mas que não é algo essencial à nossa vida. Tanto que nas RDIs, as DRIs que a gente chama, que é a recomendação diária de ingestão, tem lá na página, não sei se é a página 272, se eu não estiver enganada, eu acho que é essa página, está escrito assim: necessidade de ingestão de carboidratos pelos seres humanos é 0. 0. Ponto. Então, mas o que a gente tem? A gente tem uma crença que o atleta... Por quê? Vou explicar. O atleta, ele precisa do carboidrato para performar, para fazer atividade, para fazer força, para, né, ganhar massa magra. Mas de onde que vem essa história? Porque todo atleta que foi estudado com carboidrato. É a mesma história de que a necessidade de vitaminas e minerais para tal idade é tanto, né? Não tem aquelas recomendações de ingestão diária? Pois é. Em quem? Uma pessoa que está comendo um monte de carboidrato. Aquilo ali foi estudado em pessoas que estavam fazendo pirâmide alimentar. Entende? Que um monte de glicose circulando vai diminuir a absorção de várias coisas, vai depletar minerais, vai competir com vitaminas. Então, há uma descompensação nutricional quando você está fazendo o consumo de mais carboidratos circulantes, porque não é normal para o ser humano consumir muito carboidrato. Porque a nossa história evolutiva inteira, nós passamos com um déficit de carboidrato, assim, um déficit comparado a hoje, tá? Vamos deixar claro. A nossa dieta sempre foi baixa em carboidrato. A gente até achava, de vez em quando, alguma coisa de carboidrato para consumir, mas não eram esses carboidratos tão ricos que temos hoje, que a gente veio cultivando isso aí e modificando geneticamente as nossas plantinhas, né, nossos vegetais. Então, hoje são frutinhas muito mais suculentas, saborosas, enormes, brilhosas, sem caroço, né? E as próprias raízes são maiores. A cenoura, né?
Você vê uma cenoura orgânica totalmente da cenoura do supermercado. Então, daí a gente já tem uma noção. Imagina na selvagem, né? Daquela época. Então, às vezes tínhamos acesso a esses vegetais, mas não eram tão ricos como hoje. Então, o corpo humano, nossos genes são os mesmos dos nossos antepassados. Ele não está preparado para esse excesso. Então, quando começa a ter muito excesso, você acaba tendo essa descompensação nutricional, pela competitividade, excesso de glicose circulando, começa a causar um monte de alteração. Mas, enfim, a crença para atleta é da seguinte: o que eles observaram com pesquisa? Né, os livros de fisiologia do exercício, esses livros que a gente estudou aí na nutrição esportiva e tal, que a pessoa precisava comer carboidrato porque quando o nosso estoque de glicogênio começa a baixar, a gente começa a entrar em fadiga e a tolerância ao exercício cai. Então, precisa ter carboidrato para a gente diminuir fadiga e para não ter aumentar a tolerância ao exercício, para você render mais tempo fazendo aquela atividade. E aí a crença vem disso. Então, o que é a finalidade desse carboidrato? Seria para você manter o estoque de glicogênio sempre cheio, o tempo todo, não pode deixar diminuir. Como o nosso estoque de glicose é pequeno, a gente tem que estar sempre repondo. E quando a gente sabe que se sobrar, a gente acaba virando gordura, né? Mas o risco da gente engordar fazendo uma dieta high carb é muito grande. É muito mais fácil engordar comendo uma dieta hipercalórica com mais carbo do que uma hipercalórica com mais gordura ou mais proteína, né? Fato. Então, para que não acontecesse a gente colocou essa ideia do carboidrato. Então, ele não é essencial, ponto. Essa pergunta, assim. E quando a gente aumentava a estratégia era a seguinte: aumentar o aporte de carboidrato para o atleta, pré, pós-treino, intra-treino e depois o dia todo, carboidrato, para aumentar os níveis de glicogênio e para aumentar a utilização de carboidrato pelo nosso corpo. Porque a gente sabe que o que vai comandar, eu já estou entrando no próximo assunto, Tranquilo. qual combustível o nosso corpo vai usar, se vai ser gordura ou se vai ser carboidrato, é a presença de carboidrato. Tendo carboidrato em abundância, o corpo vai preferir usar carboidrato. A minha teoria é a seguinte, que a preferência só é preferência porque alto carboidrato circulando é tóxico e é deletério. Então, o corpo, como uma forma dele se proteger desse excesso, ele vai, opa, vamos gastar isso. Igual ele faz com álcool, não é? Então, nessa tentativa de fazer com que isso melhore. Então, bora lá. Continuando aqui, falando disso. É que eu anotei, tá? Eu deixei aqui tudo isso. Então, o que vai fazer o corpo escolher um ou outro é a presença de carbo. Você baixou o carbo da dieta, você vai preferir gordura e vai usar lindamente. Por que também que as pessoas têm essa ideia de manter o carbo? Atleta. Que quando a quantidade de carboidrato no sangue começa a baixar também, acaba gerando a fadiga. Porque tem que manter nutrindo o cérebro, né? Manter o sistema nervoso central sendo nutrido com glicose. Essa pessoa high carb, a sugar burner, ela é dependente de glicose. Então, você tem que manter glicose chegando. Começou a cair nível de glicose, tanto no glicogênio muscular, tanto no sangue, o cérebro, opa, peraí, eu não posso deixar isso acontecer. Então, ele faz você cair muito o rendimento, que é o tal do bunking ou hitting the wall, que é o quebrar, do atleta quebrar. Quando ele, de repente, ele está indo bem numa prova e, de repente, a energia dele... porque o corpo, o cérebro já desligando ele, falando assim, epa, vamos poupar a glicose aí, porque eu preciso. Você se vira aí, eu quero glicose para mim. Né? É o que ele faz quando a pessoa está entrando em coma alcoólico, que a pessoa, desmaia, que a glicose não está vindo, né? O fígado está sendo inibido pelo álcool da produção de glicose, aí a pessoa desmaia porque o cérebro fala, não, esse restinho é meu. É uma defesa.
Então, por isso, aí cai a performance, a pessoa quebra, né, por falta desse carboidrato. E aí, o que acontece? Só que, assim, existem pessoas que performam, que ganham massa magra, que têm resultados numa dieta que tem baixo carboidrato. Só que em pesquisa, quando a gente vai analisar atleta, quando a gente está estudando livro de fisiologia. Livro de fisiologia foi feito com quem? Com atleta high carb. Quando você pega esse atleta e diminui o carboidrato dele, cai a energia dele. Ai, tá vendo? Não pode tirar carbo. Por quê? Porque precisa de fazer a cetoadaptação. E a cetoadaptação ela demora. Para algumas pessoas 2 semanas, para outras pessoas até 8 ou até mais. Depende muito desse histórico desse atleta. Então, o que a gente entende nisso aí? Que há a possibilidade, primeiro, que o carboidrato não é essencial. Segundo, que ele é essencial para quem é dependente de glicose. Para quem não é dependente de glicose, não precisa. Mas como me tornar não dependente de glicose? Você tem que se tornar, ao invés de ser um sugar burner, você vai ter que ser um fat burner. E há como fazer isso? Paciência e dedicação, porque você vai passar por um período de adaptação, que é chamado cetoadaptação. Então, o primeiro passo para você ir para a cetoadaptação é você diminuir a insulina. Primeira coisa que você precisa fazer, e acontece assim, dias ou semanas, você consegue já diminuir essa insulina. Como? Diminuindo o carboidrato da dieta, né? Porque o estímulo de insulina maior é o consumo de carboidratos, glicose. Para quê? Para você aumentar a lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos lá nos adipócitos, né? Liberação desse combustível novo e a utilização dele, que é a beta-oxidação. Então, a gente acaba fazendo isso aí. Quando baixa o carboidrato, a gente começa a fazer isso aí. Só que, assim, nessa fase de cetoadaptação, a gente vai aumentar enzimas que converte, a gente vai aumentar todo esse processo nas nossas células que estavam lá em stand-by. Elas estavam adormecidas, praticamente, essa parte delas. Porque se você está consumindo carboidrato, é dependente dele, e está toda hora consumindo, é pré-treino, é pós-treino, é intratreino, 2 horas depois, 3 horas depois de novo, aquele frenesi de carbo, o corpo, ele não sabe usar gordura. E nosso estoque de gordura é maravilhoso. Nós temos um estoque de gordura gigantesco, 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura tem mais de 7.000 calorias. É muita coisa. É muita coisa. Então, você pega uma forma de você estocar muito mais, tipo assim, concentrada a energia. Diferente do carboidrato. Porque carboidrato, se você colocar em peso, ele ocupa muito mais espaço, é muito mais pesado do que a própria gordura. E aí a gente consegue estocar pouco. Nosso estoque é limitado. Então, por isso que tem que ficar repondo, essa dependência. Quando você se torna um fat burner, você tem acesso ilimitado à energia e é uma gordura de fácil estoque, é uma energia de fácil estoque e fácil utilização para quem se tornou fat burner. Para quem não é, esse período de adaptação vai precisar acontecer. Aumentar o número de enzimas, aumentar o número de mitocôndrias, todos esses sistemas, esse maquinário intracelular, ele precisa ficar eficiente. Para ele se tornar eficiente, precisa, né, melhorar isso tudo aí, nesse processo. Então, vamos falar das coisas que acontecem com esse pessoal. E segundo passo, eu falei, o primeiro passo é baixar a insulina. O segundo passo é a cetoadaptação. Só que, assim, são semanas ininterruptas, assim, baixando a insulina e aumentando a lipólise e a beta-oxidação. São semanas ininterruptas. A pessoa quer entrar em cetose, fugindo no final de semana, não dá certo. Entende? Se quiser comentar alguma coisa, você fala, porque eu estou igual a metralhadora aqui. Ó. Não, vamos dizer, estou absorvendo aqui conhecimento e pensando na parte bioquímica mesmo,
do receptor de membrana GLUT4 diminuindo com a certa adaptação para que você... que a inteligência está na membrana da célula, né? Para trocar essa matriz energética, para não, agora eu entendi que é isso que eu vou queimar, e o cérebro também baixar o pânico, falou, opa, cadê a glicose? Peraí, não, o corpo cetônico está chegando, eu vou adaptando. Por isso que não é uma coisa da noite para o dia, né, André? Não tem jeito, a pessoa quer da noite para o dia começar e performar e não vai performar. Né? Exato, exato. E aí ela tem que ter paciência, porque todo esse processo precisa acontecer. Então, o que a gente sabe? Que quando a gente aumenta a intensidade do exercício, a gente aumenta a necessidade de utilização de carboidrato, né? Assim, quanto mais intenso o exercício, mais a gente usa a via glicolítica, né? A glicólise. E quanto mais baixa a intensidade, mais a gente vai usar a gordura. Não é assim que a gente estuda. Baixa a média intensidade, a gente acaba usando mais gordura. Por isso que a gente usa mais em atividades de corrida, de longa duração. Já na explosão, tipo no powerlifting, na musculação, porque curto período, a gente fica mais ali na glicólise. Okay? Então, assim, para os atletas que são high carbers, mesmo os atletas de maratona, falando agora, quando a intensidade aumenta, porque né, tem atletas que correm em alta intensidade, mesmo assim, totalmente diferente de outro, não VO2 que só Jesus, por conta da variabilidade entre as pessoas, entre os indivíduos. Tem gente que tem VO2 que é inacreditável. Sabe? O Fat Max, que é uma faixa de intensidade de exercício que ele está queimando muita gordura, muito mais do que outras. Então, entre as pessoas há essas diferenças. Então, um high carb, quando ele aumenta a intensidade do exercício, ele aumenta o uso de carboidrato e ele diminui o uso de gordura. Mas um ceto adaptado, ele usa os dois. Então, ele vai performar muito mais, né? Enfim, então, o que a gente tem que as pesquisas falham? Quando você vê pesquisa falando ai, meu Deus, mal da cetogênica, porque não pode para atleta, porque isso eu tentei e não consegui, as pessoas também, os depoimentos por aí que a gente vê, porque as pessoas não passam pela fase de adaptação e nem nos estudos. Agora, você pega estudos de Volek ou do Fini, que são caras que são bem estudiosos do assunto, eles conseguiram provar isso em pesquisa, que passando a fase de adaptação, o quanto melhora de performance nas pessoas. É incrível. Então, pode falar. Não, é maravilhoso ouvir isso e entender um pouquinho, né, dessa parte esportiva, porque não é muito a minha praia, né? Eu fico vendo e admirado mesmo, por exemplo, o Alessandro Medeiros lá performando só com... Maravilhoso. Ele fez 22 horas de prova em carnívora. Ele suplementou com caldo de ossos, bife de fígado. A gente fala bife de fígado, mas é fígado em cápsula e alguns minerais só. A prova inteira foram 22 horas de prova. Ele saiu 6h30 da manhã, chegou 2 e pouco da manhã, sei lá. Sei que ele teve umas pausas, né? Ele fazia aquelas pausas que eles fazem, porque, né, aquelas... Cara, incrível. Ele foi fantástico. Foram 100 milhas, né? Que dá 160 quilômetros. É muita coisa. E a pessoa falar que não existe, isso é o cisne negro, né? Que a gente fala. Assim, mas atleta precisa. Tá, mas qual atleta você está falando? Porque ele não precisou. Se ele faz, é possível. Existem outros que também conseguem. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar fora da caixa. Não estou falando que a outra estratégia está ruim, mas ela não é única. Entende? A gente precisa analisar cada pessoa, a aceitação dela e tudo isso. Mas se ela está disposta a tentar, eu acho que vale muito a pena. E é muito legal você falar isso, André,
Porque hoje em dia tem a questão da nutrigenômica, que mostra os polimorfismos, que às vezes você não sabe se tem o polimorfismo que te beneficiaria mais numa cetogênica, né? Ou tem gente que realmente tem uns polimorfismos que não vai adaptar, não vai dar conta. Então, os testes genéticos estão vindo aí para ajudar. E eu fiz o teste genético no Alessandro Medeiros, está para chegar os resultados para mim. Oh, que legal. Ele fez também esses dias o DEXA, né? A densitometria, que analisou lá a composição corporal deles e viu o percentual de gordura super baixo. Ele me mandou, porque eu fui usar isso numa aula live que eu dei sexta-feira passada, tá até no YouTube ainda, quem quiser assistir. E aí eu falei, ele me mandou o DEXA dele, o exame de avaliação física, e também o percurso dele e tal. Ele ficou 75% do gasto energético dele da prova inteira foi em cima da gordura. Maravilhoso, né? Então, por que a gente, então, não fala muito sobre isso? Por que as pessoas não defendem essa estratégia? Por que não colocam como opção para o paciente? Porque as cetonas são o patinho feio da nutrição. Porque a maioria dos profissionais de saúde não entendem o metabolismo dos corpos cetônicos. Eles já acham que vai dar cetoacidose, não sei o quê, e acabam esquecendo que cetoacidose diabética ocorre em pacientes diabéticos tipo 1 descompensados, né? Então, aí a pessoa ela tem preguiça de estudar, não sei o que é que acontece. Não sei. Eu vou ser bem sincera, eu não entendia sobre isso. Eu saí da faculdade sem entender essa parte. E nunca, nos meus 4 anos e meio de graduação, eu nunca ouvi falar sobre dieta cetogênica. Enfim. E a outra coisa é a crença que a gente tem fortíssima de que o carboidrato é o combustível predileto. Por isso que a gente não ouve muito falar disso, né? Só que assim, o que acontece? Vamos falar sobre a parte de mecanismos agora. Os triglicerídeos, que são a forma que a gente armazena energia dentro dos nossos adipócitos, eles são assim, um glicerol e 3 ácidos graxos ligadinhos. Quando a gente faz a lipólise, isso é quebrado, tá? Isso é quebrado. O glicerol, ele pode ir direto para o fígado e lá ele é transformado em nova glicose, para fazer manutenção de glicemia, para fazer a pressão de glicose, o fígado libera. E pode ser a partir de glicerol. Outra coisa que o triglicerídeo vai fornecer é os ácidos graxos diretamente para vários tecidos que usam como fonte de energia. Tá? E também ele vai usar vários tecidos, ele vai aumentar a chegada de ácidos graxos no fígado, isso faz com que o fígado pegue esses ácidos graxos e transforme em corpos cetônicos, que são 3, acetona, beta-hidroxibutirato e acetato. Não é isso? Então, os 3 são os corpos cetônicos. Daí, as cetonas, elas são produzidas no fígado quando está chegando muito ácido graxo, ou seja, está tendo lipólise. Então, quando a gente está queimando gordura exclusivamente, a gente já tem três formas de usar energia só através dos triglicerídeos: glicose, cetonas e ácidos graxos. Ô, André, só um adendo aí. Então, só com essa explicação aí já cai por terra o que muitos nutris falam por aí, que eu preciso da fibra para produzir o butirato, para ter corpos cetônicos, para ter energia de qualidade para os meus colonócitos. Nosso fígado faz isso para a gente já, né? Lindamente, a partir da gordura que a gente está ingerindo, ou a gordura nossa do corpo, se a gente estiver queimando. Porque ainda tem essa história de que a gente pode fazer... mas eu sou muito magra, eu não quero mais perder gordura, então eu vou ficar fazendo lipólise, eu não estou interessada.
Não precisa, você pode fazer o consumo da gordura na dieta que vai... A chegada de mais gordura, né, no fígado vai fazer com que você aumente a sua produção de corpos cetônicos, principalmente se você usar TCM, que é um pessoal que gosta de suplementar, toma, ou óleo de coco, né? Enfim. Mas com a chegada baixa de carboidrato, teu corpo vai pegar essa gordura e vai transformar em corpos cetônicos, tá? Sem precisar suplementar. Beleza. As cetonas, a característica delas é a seguinte: elas são moléculas de 4 carbonos produzidas no fígado a partir dos ácidos graxos. São solúveis em água e elas têm fácil transporte, similar à glicose, e elas são produzidas quando a chegada de carboidrato está baixa e a entrega de ácidos graxos aumenta ao fígado. Beleza? Então, por ela ter essa característica semelhante à glicose, inicialmente, num primeiro momento, o músculo vai usar corpos cetônicos em atletas, tá? A pessoa que está fazendo atividade física vai usar mais os corpos cetônicos logo no início. Então, o fígado produz, joga para o sangue esses corpos cetônicos e o sangue distribui para os tecidos. E da onde vêm essas fontes de energia, né? Os ácidos graxos e as cetonas. Elas vêm dos nossos adipócitos, que eu falei, mas eles também vêm dos triglicerídeos intramusculares, que nos atletas, eles têm uma quantidade, os atletas cetoadaptados, eles têm uma quantidade maior de triglicerídeos intramusculares do que os outros atletas, tá? E também vem do VLDL do sangue. Então, essas 3 fontes entregam ácidos graxos e corpos cetônicos para nós. Beleza? Gordura para fazer os ácidos graxos e corpos cetônicos para nós. Através do fígado. Beleza. Então, aumento do uso depois de um tempo, o músculo começa a aumentar o uso dos ácidos graxos. Presta atenção. Tanto no repouso quanto no exercício, para poupar cetona para o nosso cérebro. Olha que maravilhoso. E quando isso acontece, que é que o cérebro está aumentando a necessidade dele de cetona e diminuindo a de glicose, a gente chega na cetoadaptação. Por isso, a gente precisa passar por toda essa etapa. Não só o aumento de mitocôndrias, de enzimas conversoras, essas coisas, mas essa transição de preferência de combustível pelos tecidos. Entende? Então, esse tempo claro. é importante para o atleta para que ele mantenha o cérebro nutrido e não quebre, igual os atletas que são dependentes de glicose. Interessante. Entendeu? Então, se a gente tem um acesso ilimitado à energia, e é totalmente racional essa estratégia, por que a gente não usar? Né? Então, é o seguinte, ter cetonas sendo poupadas para manter o cérebro com energia ajuda o atleta a não quebrar, protegendo contra a fadiga central. Outra coisa dos atletas cetoadaptados. BCAAs e acetonas, eles possuem esqueletos de carbono similares, tá? Então, quando as cetonas estão sendo usadas no lugar dos BCAAs, que é no cetoadaptado, a gente poupa a BCAA, que é leucina, isoleucina e valina. E a leucina é um dos maiores ativadores da via mTOR, que é de síntese proteica. Então, para um atleta que está cetoadaptado, que quer ganhar massa magra, ele está com a via anabólica estimulada, mesmo não dependendo de ter um monte de insulina para isso. Ah, mas tem que jogar carboidrato depois do treino para aumentar a insulina, porque a insulina é anabólica para estimular a mTOR. Uhum. Mas leucina também estimula, está vindo das nossas proteínas, né? E nós temos mais BCA circulante do que os outros atletas, porque a gente está poupando BCA, porque a gente está usando cetona no lugar. Entende? Ai, que maravilha. Excelente. Então, é possível hipertrofiar com a cetona. Sim, e ainda fazer manutenção de massa magra
porque em pesquisa a gente vê muito, quando o objetivo da estratégia não é ganhar massa magra, por exemplo, em atletas de crossfit, em atletas de endurance, que você quer fazer, melhorar alguma característica, seja de performance ou até emagrecer esse atleta, você consegue fazer sem ter queda de performance, melhorar massa gorda, diminuir o percentual de gordura e manutenção da massa magra, que é uma coisa que acontece muito quando você começa a restringir muito, fazer dieta hipocalórica no atleta, é ele ter perda de massa magra. E a gente vê manutenção por conta dessa parte também, porque mais BCA circulando, a gente tá mais leucina, né, ajuda aí nessa manutenção de massa magra. Beleza? Outra característica. Outra característica. O que causa fadiga central? O aumento de triptofano aumenta 5-HTP, que aumenta a serotonina. Um converte no outro, né? Triptofano é convertido em 5-HTP, que é convertido em serotonina. Então, quando você aumenta um, você vai aumentar a serotonina. E o aumento de serotonina que leva à fadiga central. Ok? Porque diminui a atividade cerebral. Só que triptofano e BCA, eles competem na barreira hematoencefálica. Então, quando você tem mais BCA circulando, você vai ter menos triptofano sendo absorvido ali, chegando. Então, você vai ter menos fadiga central, porque tem mais BCA sendo utilizado no lugar de triptofano e está convertendo menos a serotonina. Então, menos fadiga central. Ótimo, né? Excelente. Gente, eu já estou... Quanto tempo que a gente está aí? Que eu estou falando igual metralhador, já estou quase no final. Foi de puro conhecimento. Estou maravilhado aqui. E realmente eu gosto de chamar pessoas com assuntos inéditos. E ninguém nunca falou disso no Papo de Reto ainda. Então, estou maravilhado mesmo. Ah, que bom. Que bom. Você estava preocupada já, porque, né? Eu não sei se eu estou reagindo muito eufórica hoje pelos acontecimentos. Ai, mas gente, estou digerindo, tá? Tudo que está acontecendo com a gente. Vocês me desculpem se eu estiver muito assim e estranha, Tá. parecer eu estar assim, mas eu acho que é uma resposta do meu cérebro, tá bom? Eu acho que Vamos lá. Vou continuar então, beleza? Você tem mais alguma coisa para pontuar? Não. Pode continuar. Tem mais uma parte que tem de benefício no atleta certo adaptado, que é a parte do direcionamento respiratório. Nós temos dois controles primários da respiração. Um deles é o nível de oxigênio no sangue. Quando a gente respira mais forte, né, na atividade física, a gente respira, o cérebro ele percebe, a gente respira mais forte, porque o cérebro está percebendo uma menor quantidade de oxigênio. Então, você está gastando muito oxigênio, né? A atividade física utiliza muito, e aí você acaba aumentando a parte respiratória para compensar a chegada de oxigênio, porque está demandando mais. Uma coisa do controle do direcionamento respiratório é esse, a diminuição de oxigênio no sangue. Outra coisa que controla é o nível de gás carbônico no sangue, né? Quando acumula gás carbônico, a gente diminui o pH e aí aumenta esse processo de respiração para poder eliminar também mais o gás carbônico e melhorar esse pH aí, para o atleta não fazer essa hiperventilação. Ó, quando acumulamos ácido... Ah, tá. Não, é isso não. Então, o que eu quero dizer com isso? O atleta cetoadaptado, o atleta que usa gordura como fonte de energia, a gente tem um quociente respiratório menor. O que é isso, André? Quociente respiratório. Quociente respiratório é o volume de gás carbônico que a gente está produzindo e o volume de oxigênio que a gente está utilizando. Um por cima do outro, tá? Uma razão. Quando a gente o atleta, a gente consegue medir, através do quociente respiratório, em qual combustível esse atleta está usando naquele momento do treino. Então, se o quociente respiratório daquele atleta é 1
ou próximo de 1, ele está usando carboidrato. Mais próximo de 0,71, ele está usando gordura. Ou seja, se está menor do que 1, esse aqui, o gás carbônico, é reduzido a produção no atleta certo adaptado, quando ele está usando gordura. Entende? Então, se eu tenho menos gás carbônico sendo produzido, o que eu tenho? Eu tenho menor redução desse pH e menor sensação de hiperventilação, sabe? Essa sensação de fadiga profunda, de eu vou morrer, né? Então, se o coeficiente respiratório é menor, ou seja, produz menos gás carbônico por caloria queimada, então a menor redução do pH e menor elevação da ventilação respiratória. E mesmo usando muito oxigênio, que atividade intensa, a gente vai usar muito mais oxigênio, é reduzida a sensação de intensa falta de ar, que o atleta normalmente tem quando baixa mais o pH. Então, assim, maravilhosa. Outra resposta ótima a essa parte do certo adaptado. Então, a gente tem a parte da respiração, a gente menos fadiga nessa parte, menos fadiga central, quebra menos, você tem estoque limitado de energia, você tem mais BCA circulante, você tem... o que mais? Não, fora os benefícios, né, de corpos cetônicos no cérebro, como a gente fica mais focado, a gente tem menos cansaço, a gente tem mais disposto, a gente tem mais clareza mental. Isso tudo ajuda também no processo, né? Com certeza. De um atleta que está ali querendo performar, ele não tem só o momento que ele está treinando, ele tem o dia todo dele. Então, tem um atleta que está com a mente com clareza maior, nossa, é fundamental. Acho que tem muito atleta que acaba não indo bem. Às vezes ele é muito bem treinado, ele é muito condicionado, ele tem uma resposta muito... Ele não deixa o trem fluir, né? Eu tenho umas pesquisas aqui, não sei se você quer que eu cite, que eu posso citar. Quanto que tempo a gente tem aí? Acho que tem mais uns 15 minutinhos, mas eu tenho algumas perguntas pessoais para você. Então, deixa eu fechar, então. Não vou falar das pesquisas, não. Então, beleza. O atleta certo adaptado, ele é uma dieta mais anti-inflamatória, porque diminui a circulação de glicose, diminui a inflamação, diminui o estresse oxidativo, porque menos glicose circulante também você vai ter uma utilização mais limpa das... Também tem mais gênese mitocondrial, vai melhorar a função mitocondrial. Se aumenta a recuperação entre as sessões de treinos, porque você fadiga, né, menos. Menor dependência de glicogênio muscular, menor necessidade de reposição de carboidratos, não tem por que ficar repondo carboidrato toda hora. Você até pode usar, mas não é obrigado, entende? Maior utilização de gordura, energia ilimitada, maior volume de treinamento, porque através das pesquisas aqui eu ia te mostrar essa parte. Eles conseguem ter um volume de treinamento sem quebrar muito maior. Muito bom, muito bom. É efetiva nos treinos de endurance, de força e de potência, melhora a composição corporal sem a perda de performance, aumenta estoques de triglicerídeo intramuscular, aumenta o número de mitocôndrias, aumenta o número de enzimas de oxidação de gordura, aumenta a eficiência na remoção de lactato, tem pesquisa mostrando também, melhora o controle do pH, menor produção de CO2, menor ventilação respiratória, muda a preferência de combustível pelos tecidos, mantém a nutrição do cérebro, evitando que os atletas quebrem, aumento de BCA circulante, maior sensibilidade à insulina, é anticatabólico, porque tem leucina, mTOR, né? Então anticatabólico. Também por que anticatabólico? Porque quando você passa a fazer o corpo depender menos de glicose, você precisa de menos aminoácidos para fazer nova glicose também. O corpo, ele ficando, usando outros combustíveis de forma preferencial, ele vai poupar glicose para tudo que é lado. Né? Então, ácidos graxos, ele fica
fantástico aí os ácidos graxos, é ótimo. Aí a cetose fica só para o cérebro praticamente. Maravilhoso. E diminui o desconforto gastrointestinal, porque muito atleta passa mal em prova, fazendo reposição de carboidrato. Diarreia no meio da prova, né? Você já ouviu falar disso? E é isso. Ah, maravilhoso. Eu quero um dia ter essa aula completa sua aí, que deve ser maravilhoso. É um curso, pode me chamar, que eu não mexo com essa parte esportiva, mas que você me fez interessar muito, tá? A sua didática também é maravilhosa. Andréa, livros que mudaram sua vida, pode ser da área, fora da área, o espaço é seu. Cara, um livro assim que mudou da água para o vinho foi o primeiro que eu topei no blog do Dr. Souto, que foi Por que Engordamos, do Gary Taubes. Nossa, aquilo foi um divisor de água para mim, porque dali caiu por terra tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu falei, o quê? Aí eu comecei a ficar perdida e depois me achar. Né? Foi a hora que eu derrubei as barreiras. Primeiro livro. Segundo, foi uma indicação do doutor Marcelo Cardoso, do Nassim Taleb, que é o Antifrágil. Muito top, né? Falando de... principalmente dessa parte de que a gente... do desconforto, da gente... É na tragédia que a gente evolui. Quando o negócio está muito ruim, significa que já vai melhorar e você vai sair dali fortalecido, né? A gente melhora nas dificuldades, no estado de desconforto voluntário, né? Deixa eu ver, 3 livros, você falou? Bom, um que marcou para mim, porque, assim, eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma dificuldade de aprendizado com o idioma. E eu venho tentando estudar inglês a minha vida inteira. Começa, mas nunca levei muito a sério. Aí, quando eu comecei a ficar bem em estudar inglês, o livro que eu li inteiro em inglês, o meu primeiro livro que eu li inteiro em inglês, foi o do Dr. Jason Fung com Jimmy Moore, que é aquele The Complete Guide of Fasting. Então, assim, me marcou por essa conquista pessoal de conseguir ler um livro inteiro em outro idioma. Maravilha. Perfeito. André, como que o pessoal te encontra? Quais são os projetos atuais e projetos futuros? Então, hoje eu estou no Instagram, né, Andréa Bizzi Nutri. Tenho o meu Facebook também, Andréa Bizzi Nutri. E o Twitter, também mesma coisa. Tenho o meu blog, que é andreabizzi.com.br, e tem a minha página de eventos, porque agora eu tenho feito lives semanais às 7 horas da manhã, toda sexta-feira, no YouTube, canal da Andréa Bizzi. E aí essa página é andreabizzinutri.com.br. Eu vou estar fazendo um lançamento na outra semana, estou fazendo um evento, Low Carb é Vida, onde eu vou estar lançando a minha comunidade, que é a comunidade Bizzi Evolution, para a gente evoluir junto como seres humanos melhores, né? Performar nessa vida. A gente veio para evoluir, né, nesse planeta, então a gente precisa se cuidar e fazer coisas, tornar um ambiente favorável ao nosso progresso. Então, e aí, assim, eu tinha acabado de lançar um app, mas não deu certo, porque o rapaz, a gente acabou, era sociedade, aí já no começo a gente começou a desentender, eu falei, deixa, vou fazer outro dia, não é momento, aí deixei esse plano para depois, vou pegar tudo que eu estava colocando lá era dos meus grupos, igual você participou. Então, são materiais dos grupos, só que eu gravei vídeos diários. Assim, às vezes tinha 5 vídeos num dia só para o pessoal. E eles iam abrindo no aplicativo esse material e aprendendo. Então, eu já estava com o módulo low carb e cetogênica prontos. Já estava introduzindo o de ganho de massa e depois ia vir o de jejum e o de carnívora e tal. Só que eu peguei esse material, eu vou colocar nessa plataforma onde está também a comunidade. Então, a comunidade vai ser o quê? É um lugar onde eu vou colocar informações, videoaulas, sempre.
Vou estar sempre introduzindo material explicativo, tipo aula com slide, com, né, sabe, com gráfico, com tudo. Para a pessoa, ela vai ficar lá o ano inteiro, ela paga anuidade, vai pagando no cartão bem baratinho. Cara, vale muito a pena. E aí a gente vai ter um grupo no Facebook para suporte, para a gente se falar. E a plataforma que vai ser na Eduz, que é onde ela vai ter acesso às aulas e as informações. E no Telegram, só um lugar para avisar essa turma toda vez que sair alguma coisa. Ó, saiu a aula nova, vai ter live não sei que dia. Ah, tem um e-book para vocês lá, o PDF da aula tal, sabe? E essas coisas assim. E é isso. Meus projetos agora são esses. De vez em quando eu tenho lançado grupos. Acabou semana passada um de ganho de massa magra. Estou pensando em fazer um de desafios que o pessoal anda me pedindo. Ah, o pessoal adora um desafio. Mas eu estou para resolver, a gente vai combinar ainda. Maravilhoso. Quer deixar um recadinho final para o pessoal? Quero. Hoje eu preciso deixar um recado. Por causa do que aconteceu com o nosso amigo querido, que, assim, amo de paixão. Eu ainda estou chocada, eu ainda não estou acreditando no que aconteceu. A ficha está caindo. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de lidar com isso. Então, eu não sei, eu lido de forma diferente que as outras pessoas. Não consigo. A minha mensagem é o seguinte, gente. Ame o dia de hoje, agora, o momento. Não deixa para esperar emagrecer tantos quilos. Não deixa para quando você entrar na faculdade, quando você concluir alguma coisa, quando eu estiver ganhando não sei quanto. Não, é agora. Amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Então, fale para quem você ama, que você ama. Abrace as pessoas que você tem por perto. Cuida de quem você ama. Se ame também, porque você é uma pessoa preciosa, tá? E você pode encurtar essa história, sabe? Você pode aproximar, tá? Eu sei que tem muita gente especulando aí o que aconteceu com o Diego, não sei o quê. Gente, mas se ele não tivesse se cuidando há 2 anos, podia ter sido muito antes, sabe? Ele deu tempo dele passar a mensagem dele. Tem que pensar tudo, gente. Tem um lado positivo, a gente precisa enxergar isso. Talvez, se ele não tivesse se cuidado esses 2 anos, ele não tinha conseguido passar a mensagem dele. E a gente tem que fazer o quê? É continuar passando a mesma mensagem, que a gente está aqui desde sempre, né? Você que é da área de saúde também, ensinando para as pessoas sobre essas coisas. A se cuidar, a se amar, a fazer melhores escolhas e tornar, sabe, o presente a coisa mais importante. É lógico que nossos passos no presente vão determinar nosso futuro, mas o futuro está lá, sabe? O hoje é mais importante, é a partir do que você está fazendo agora que se ele vai acontecer ou não vai. Então, esquece o passado, esquece seus erros, apaga, deixa isso para trás, deixa só a experiência, o aprendizado, né? Mas, assim, o que aconteceu no passado fica no passado, gente. Não fica carregando isso nas costas a vida toda. Viva o momento, o presente. Se ame, se cuide. Fala para quem você ama que você ama. Te amo, tá, doutor? Te amo. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que... Eu nem sei como é que eu consegui. Você viu que eu até falei em cancelar. Mas foi bom para mim vir aqui ter que falar coisas que eu tenho já na minha mente, que me distrai e foi bom. Obrigada, tá, pelo convite. Fico muito lisonjeada aí, porque eu já estava triste que eu não estava nessa fila sua. Nada. Tempo. Eu que achava que você não vinha, não, Andréia. Eu comecei a Nossa, espelhar. Muito bom, fico feliz tá demais. bom? Muito Gratidão. obrigada. Gratidão e carpe diem. Obrigada, você também. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.